E hoje connosco, para análise e comentário de alguns destaques da imprensa, está o jornalista e comentador RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, bem-vindo. Olá, boa noite. Comecemos aqui pela manchete do Público, porque, apesar de todos nós sabermos que gestores e gestores de bancos ganham muito, como é que um banco que foi resgatado com dinheiros públicos se pode dar ao luxo de pagar estes 12.600 euros mensais a ex-gestores, quando uma recente auditoria, por exemplo, da Inspeção-Geral das Finanças, Ricardo, dizia-nos que os prejuízos anuais suportados pelo Estado com bancos que foram resgatados são superiores a 100 milhões de euros. Como é que se explica isto? Os bancos funcionam no mundo à parte, têm regras muito próprias que nós temos muitas vezes dificuldade em entender. Pagam-se salários absolutamente astronómicos. Eu, quanto a mim, esta manchete é até um pouco populista, porque está aqui a fazer a comparação com ordenados, que são ordenados bem acima da média nacional, bem o sabemos, mas ainda assim ordenados razoáveis, o do Primeiro-Ministro ou do Presidente da República. E nós sabemos que os gestores bancários ganham muito mais do que isso. E depois, para ajudar a compreender o fenómeno que tu aqui colocas, têm contratos muito blindados, que estão à prova de tudo aquilo que nós achamos que não deveriam estar à prova, que é, por exemplo, a má gestão, a falência dos bancos que eles estão a gerir, as incompetências que vão sendo reproduzidas ano após ano. Ainda agora está por explicar porque é que foram dados créditos tão mal parados durante tanto tempo. O PSD, de resto, pediu a lista dos maiores devedores, daqueles que têm dívidas que são impagáveis, para que fiquemos a saber não só quem é que está a dever dinheiro aos bancos, mas quem é que emprestou dinheiro que se sabia que não era depois cobrável. E essa aí é a matéria que dá causa perplexidade. Não é exatamente estes números, não é saber que um ex-gestor ganha 12.600 euros por mês. É um número que nem sequer impressiona quando nós comparamos com reformas de 50, 60 mil euros que alguns ex-gestores neste momento estão a ganhar. Aqui o que é difícil de compreender, aquilo que eu acho que ninguém verdadeiramente entende, é como é que depois de má gestão ainda se paga a pessoas que foram responsáveis por essa má gestão. Mais complicado ainda, que quem paga essa má gestão sejamos nós, contribuintes, que não fomos tidos nem achados quando foi desenhada a arquitetura de sustentação destes mesmos bancos, nomeadamente quando eles foram ajudados financeiramente pelo próprio Estado. Muitas pessoas que nos estão a ouvir lá em casa, Ricardo, se calhar, nesta altura, estão a questionar sobre se não haverá formas de limitar financeiramente este tipo de salários. Se pensarmos, por exemplo, no ano passado o Estado injetou mais 424 milhões de euros nos veículos que detêm os ativos problemáticos e o lixo do ex-BPN. Quando ouvimos o Ministro das Finanças ou o Primeiro-Ministro a dizer não, porque não há dinheiro para aumentar reformas, para aumentar os salários dos funcionários públicos, para descongelar as carreiras dos professores, como é que há 424 milhões de euros para continuar a canalizar para um banco? Já lá vão 10 anos, julgo eu. Fátima, mas há muitos milhares de milhões de euros que já foram pagos para bancos, para aguentar bancos. E o argumento que é dado, que é um argumento que para mim, leigo, é muito difícil de entender, que é a sustentação do sistema financeiro. Não se pode deixar nenhum banco ir à falência porque toda a arquitetura financeira iria por água abaixo. Ainda gostava que um dia me fossem capazes de explicar com números exatos porque é que é exatamente assim. Porque a questão que tu colocas é a questão pertinente. De resto, era a questão que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista colocavam quando quem estava no poder era PSD e CDS. Curiosamente, agora temos estas notícias e houve-se muito pouco protesto de bloquistas e comunistas a propósito da falta de dinheiro para alguns aspectos e do excesso de dinheiro para outros, nomeadamente estes, que em termos de compreensão geral é mais difícil de conseguir. Agora, é preciso também combater um bocadinho esse populismo de que os bancos estão acima de qualquer suspeita e de que há aqui sempre uma espécie de organização malévola que está a canalizar dinheiro para instituições que não o mereciam. Eu penso que não podemos meter tudo no mesmo saco. Há situações e situações. Há, na verdade, situações em que se o Estado, enquanto elemento regulador, não tiver uma capacidade de interação e de intervenção, provavelmente esse sistema não funcionaria. E isso joga muito bem, de resto, até com a manchete que o Jornal de Negócios traz, que é o começar a apertar a malha relativamente àquilo que é
a capacidade dos supervisores poderem intervir. Agora, os supervisores, para poderem intervir de forma eficaz, têm eles próprios, antes de mais, que estar acima de qualquer suspeita. E por isso é que aquelas que são agora medidas que se vão introduzir, um regime mais exigente, por exemplo, proibir que estes supervisores tenham ações, parece uma regra básica. Como é que alguém tem no seu portfólio ações de determinadas empresas, depois pode ser um supervisor absolutamente isento e imparcial? Não será. Não será. Ele vai sempre proteger os seus próprios interesses se ele tiver ações de valor considerável de uma determinada empresa, de uma determinada organização. E, portanto, estas regras para os supervisores, considerando que estes supervisores são peça fundamental para que as pessoas se sintam não apenas protegidas, mas justamente protegidas, isto é, que não haja depois estas incompatibilidades, que não haja todos estes desfazamentos na organização e na gestão destes processos. Isto é absolutamente essencial e, portanto, apertar a malha relativamente à exigência dos supervisores, fazer com que eles sejam não apenas mais eficazes, mas sejam também mais transparentes, isso parece-me absolutamente essencial. E, eventualmente, isso depois pode dar resposta à tua questão, que é porque é que não se impede que situações como estas, de ex-gestores continuarem a ganhar dinheiro depois de terem sido responsáveis por buracos financeiros que nós estamos a pagar, continuem a suceder. Outro assunto nas primeiras páginas dos jornais tem a ver com a presença do Ministro da Defesa, Azeredo Lopes, esta terça-feira na Comissão de Defesa. Os deputados querem que Azeredo Lopes preste esclarecimentos cabais sobre o desaparecimento do material militar dos paióis de tanques, mas já ouvimos o próprio Azeredo Lopes a dizer, ou a relegar para o Ministério Público, o esclarecimento dos factos que estão contidos na investigação. Acreditas que aquilo que Azeredo Lopes possa dizer hoje no Parlamento tranquilize alguns espíritos? Não vai tranquilizar. Só que ele vai ter um problema no próprio Parlamento. Há pouco estava a ler uma entrevista do Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, Marco António Costa, em novembro de 2017, quase há um ano, ao Diário de Notícias, onde ele dizia: esta investigação tem que ir muito além da investigação criminal, isto é, não podemos ficar apenas com os resultados do Ministério Público, sabendo que os resultados do Ministério Público não vão muito além. E porquê é que não vão muito além? Porque estamos a falar de uma investigação no interior de uma organização militar que tem inúmeras blindagens, que não permite que uma investigação policial vá muito longe. E, portanto, dificilmente o Ministério Público chegará a alguma conclusão. E por isso, mas quem é que pode chegar então? Só para o Ministério da Defesa e o Exército é que poderão dar explicações cabais. Até que ponto eles estarão interessados em dar essas explicações, que eu acredito que elas têm que existir, não é possível. Nós não estamos a falar do desaparecimento de uma caneta num escritório. Estamos a falar de material que tem que estar devidamente organizado, tem que estar devidamente registado e, portanto, o desaparecimento deste material não pode não deixar de ter uma explicação. E essa explicação o Exército de certeza que a tem. Se o Exército de certeza que a tem, o Ministério da Defesa também a tem que ter. E, portanto, essa explicação, e eu concordo contigo, será isso que Azeredo Lopes vai agora dizer, não é uma explicação que nos deixe sossegados, nem me parece que também seja uma explicação que vá deixar esclarecidos os deputados que, como eu dizia há pouco, já começaram a deixar a entender que não vão ficar apenas satisfeitos com o resultado que o Ministério Público vai trazer. O CDS e o PSD admitem mesmo avançar com uma comissão parlamentar de inquérito. Terá sim, alguma utilidade? Pode ter uma utilidade, porque pode obrigar exatamente depois o Ministério da Defesa a ter que dar explicações que venham de dentro da própria organização, que são as únicas. Porque estas organizações não são organizações privadas, nós não estamos a falar de uma empresa que a certa altura não quer que se saiba o que é que está a acontecer dentro de portas. Estamos a falar de uma organização do Estado e o Estado tem que dar sempre provas daquilo que está a fazer em todos os momentos, sobretudo nos momentos graves como este, porque até organizações internacionais, como o caso da NATO, que ficou, quanto a mim, até estranhamente sossegada com este acontecimento. Eu sei que o Ministro da Defesa, na altura, disse que deu explicações ao Secretário-Geral da NATO, dizendo que não havia ali nenhum risco, porque se temia até que este material pudesse chegar às mãos de terroristas. Mas a verdade é que estas organizações internacionais podem até ter ficado satisfeitas com as explicações dadas na altura, mas querem, sobretudo, garantir que isto não volte a acontecer. E essa é a garantia que o Ministério da Defesa, que o Estado, de maneira geral, vai ter que dar aos cidadãos, que é, isto aconteceu, muito bem, não devia ter acontecido, mas aconteceu, agora não volta a acontecer, não é? E essa é a explicação que eu acho que, do ponto de vista político, Azeredo Lopes, agora ou mais tarde, acabará por ter que dar.
Assunto no Público e no JN. O que é que se ganha com mais esta medida burocrática que obriga os pais a inscreverem numa plataforma online a intenção de obterem os manuais escolares para os filhos gratuitos? Não era suposto bastar a inscrição na escola? Pois, eu penso que há aqui, de alguma maneira, uma tentativa de obstaculização, isto é, criar mais alguma burocracia num momento em que não está ainda tudo clarificado, mas pode haver também aqui um propósito benévolo, que é o propósito de, uma vez por todas, começar a ter isto digitalmente registado. Porque o caos dos papéis e o caos das ficou registado, não ficou registado, isto está naquele guichê ou está naquele outro guichê, não é hoje já compatível com aquilo que são sistemas informáticos extremamente ágeis e também, ao mesmo tempo, extremamente capazes de organizar aquilo que é os serviços que são prestados e que devem começar a ser aplicados pelos próprios utilizadores. Serão os utilizadores aqueles que terão mais vantagens nesta informatização deste sistema. Agora, há aqui sempre um reverso da medalha que vai bater naquilo que hoje em dia é muito falado, que é a questão da proteção dos dados. Isto são tudo elementos que nós estamos a dar constantemente para que o Estado acabe por ter uma visão muito mais controladora sobre quem somos, o que temos e aquilo que queremos fazer. Ainda sobre o ensino, a que se deverá este reconhecimento de que fala aqui, e julgo que é o público, está aqui, sim senhor, este reconhecimento de que 7 cursos de universidades portuguesas estão no top 50 mundial? A que é que se Sabes deve que há rankings para todos os gostos e feitios. Uma vez com mais credibilidade e menos credibilidade, há pouco, não é? quando vi esta notícia, tentei recordar, mas confesso que a minha memória a esta hora já lá não chegou. Mas eu, há uns meses, anos, lembro-me de ter visto um ranking muito engraçado, que era o ranking dos rankings. Quais eram os rankings que tinham mais credibilidade no mercado? Porque há centenas de rankings que organizam as universidades, estabelecimentos de ensino superior, de maneiras mais diferentes. E, portanto, é muito fácil que os países, as próprias universidades, que utilizam muitas vezes isso na sua própria publicidade e de forma legítima, dizendo a nossa universidade está no lugar X do ranking Y, e eu garanto-te que para todas as universidades acabará por haver um ranking que a coloca num bom lugar. Não, num lugar qualquer. Depois, encontras aqui alguma explicação para o Governo ter deixado, como diz o I, de publicar os relatórios dos incêndios de outubro do ano passado? Pois, isto nunca ficou também muito clarificado. Nós percebemos a certa altura que aquilo a que o I chama aqui a lei da rolha se tinha aplicado. O Governo depois deu explicações, que me pareceram até na altura bastante razoáveis, mas a verdade é que ficámos sempre com a sensação de que não ficámos a saber tudo e de que sobre aqueles incêndios houve matéria que, ou por incapacidade de dar esclarecimentos, ou por tentativa de ocultar matéria que era embaraçosa, nós nunca chegámos a conhecer. Eu acredito até mais que em alguns casos fosse completa desregulação. Nós lembramos-nos de que, quando foi do inquérito, uma das denúncias feitas era de que muitas vezes tinham desaparecido quadros daquilo que era a evolução cronológica dos incêndios, basicamente porque se estava a utilizar um quadro numa parede que tinha que ser apagado para que se escrevesse de novo por cima. E ninguém se lembrava, sequer com um telemóvel, de fotografar o que tinha ficado antes de ser apagado. E, portanto, desapareceram registros daquilo que foi a evolução hora a hora do combate àqueles incêndios. E isso, se calhar, até pela melhor das razões, que era poder ter espaço para poder continuar a atualizar informações. Agora, a verdade é que ficou-se a saber muito pouco e vem agora cada vez mais à tona apenas dados que nos ajudam a compor um puzzle. Um desses dados, que eu achei também interessante e que joga com esta informação, no Jornal Notícias, diz que as madeiras dos fogos estão a apodrecer sem compradores. E tu lembras-te certamente que, na altura, alguns especialistas diziam que uma das razões para estes incêndios eram os próprios comerciantes que tentavam ter a madeira queimada para a poder vender. Ora, aparentemente, ou por excesso de oferta ou porque, na verdade, esse argumento não era válido, agora nós temos madeira que, para ser tratada, para ser transportada, acaba por ficar mais cara do que aquela que acaba por se ter que pagar. Vamos à cimeira entre Trump e Putin para te perguntar se observas algo de novo ou de extraordinário neste encontro que resulta em algo prático para além, enfim, do discurso exagerado a que Trump tanto já nos habituou. É verdade, mas é também o início ainda de uma cimeira, isto é o início de uma relação que, quanto a mim, vai ter várias etapas. De resto, a encenação era aquela que nós já esperávamos. Donald Trump com aquele discurso de eu não estou nem muito próximo, nem estou muito afastado, quer ter boas relações. Putin também muito cuidadoso a ler
Não é muito comum nele ele pegar em documentos para ler, e ele quis fazê-lo, por exemplo, quando esteve a mencionar aquilo que era o alegado envolvimento da Rússia nas eleições norte-americanas. E ele, que poderia ter dito 2 ou 3 frases espontâneas sobre o assunto, teve o cuidado de pegar num papel e ler aquilo que lá estava, e que basicamente dizia que é verdade que ele preferia a vitória de Donald Trump a Hillary Clinton, mas também era verdade que não tinha feito nada para interferir nas eleições americanas. E aquilo tinha sido escrito de forma muito cautelosa, exatamente porque sabemos que estamos num momento crítico da investigação a Donald Trump sobre exatamente esse envolvimento russo. Mas, Ricardo, justamente sobre isso, quando Trump dá a entender que acredita mais na palavra de Putin, quando reafirma que não houve interferência da Rússia nas eleições americanas, do que acredita na palavra dos próprios serviços secretos americanos e do próprio FBI, isto não é nada normal. Mas não é novo em Donald Trump. Já não é a primeira vez que ele desconfia dos serviços de informações norte-americanos. De resto, ele até já demitiu diretores do FBI, exatamente porque não tinha confiança neles. E já chegou a dizer que, relativamente à CIA, desconfiava muito dos relatórios que eram produzidos, porque achava que estavam inquinados por uma versão liberal que estava instalada dentro da própria organização. Portanto, tens razão, isto não é normal num Presidente da República, mas não é nada inédito e não é nada que não se vá repetir. Nem é normal em Donald Trump. É normal em Donald Trump fazer este tipo de acusações, que obviamente acabam por prejudicar a própria imagem dos Estados Unidos. Mais grave ainda, quanto a mim, ou igualmente grave, é as críticas que ele fez aos seus antecessores. Barack Obama, Bill Clinton, ele faz isso sucessivamente, isso desgasta a imagem do próprio país, mas na sua estratégia populista isso acaba por marcar pontos. E a verdade é que as sondagens mostram que cada vez que ele faz este género de declarações, que são declarações de desconfiança relativamente às instituições, ganha apoio popular. Porque as pessoas, e voltamos outra vez, se quiseres, à questão dos bancos, desconfiam muito daquilo que é a atuação do Estado em setores críticos, seja o setor da banca ou seja o setor das informações. Deixa-me só perguntar-te, para avançarmos aqui para 2 notícias nos sites internacionais ainda relacionadas de alguma forma com isto. Com estes sinais de desgaste que vão afastando os Estados Unidos da Europa, que força é que pode ganhar esta eventual aproximação de Trump à Rússia ou a divisão de um bloco europeu que até agora estava unido contra a Rússia? Dividir para reinar. Essa parece ser um bocado a estratégia dos Estados Unidos neste momento. Donald Trump tanto elogia Theresa May como a critica, tanto elogia Merkel como a critica, e sabe que cada vez que o faz acaba por provocar ou uma fissura ou a junção de partes que estavam separadas. E ele vai jogando neste puzzle de maneira que nos parece um pouco atabalhoada, mas muitas vezes com resultados que só mais tarde acabam por ser percebidos. E é preciso colocar aqui no centro de todo este jogo aquela que é, quanto a mim, a matéria mais relevante, que é esta questão da guerra comercial. Putin dizia na sua intervenção, a Guerra Fria já vai longe, e ele tem razão. A Guerra Fria, que durou desde o final da Segunda Guerra Mundial até aos anos 90, não tem neste momento presença real. Mas há uma outra guerra que é igualmente fria e é muito mais preocupante, se calhar, porque a outra, apesar de tudo, era uma ameaça nuclear e, obviamente, com isso não se brinca, mas havia sempre ali a proteção de que era nuclear, isto é, era o fim do planeta, se calhar. Aqui esta guerra comercial, como de resto os responsáveis da União Europeia já o disseram, pode causar o caos no planeta. E é preciso que Donald Trump não estique demasiado a corda nessa guerra que ele está neste momento a jogar em vários tabuleiros, com a China, com a Rússia, com a União Europeia, com o Canadá, com o México, e o nível de estabilidade aqui é muito diminuto. Há uma enorme instabilidade e isso pode romper a qualquer altura. Não observaste razões concretas nesta cimeira de Helsínquia para dizermos que, ou pensarmos que, as dificuldades nas relações russo-americanas estão ultrapassadas? Não estão ultrapassadas, mas há aqui depois um sinal que me tranquiliza, que é os mercados gostaram do que ouviram e reagiram bem. As bolsas subiram e há aqui uma sensação, pelo menos, de que aquela tensão que existia de forma muito declarada poderá estar agora um pouco mais atenuada. E esse é outro dos jogos que Donald Trump faz. Lembras-te que com a Coreia do Norte foi exatamente a mesma coisa. Ele foi para aquela cimeira e acabou com resultados que, do ponto de vista da estabilidade, acabaram por favorecer a própria posição de Donald Trump. Ricardo, ainda na sequência destes ecos da cimeira entre Trump e Putin, tu sugeres-nos 2 leituras complementares, uma delas aqui no site do The Guardian, que nos explica os riscos de uma eventual guerra nuclear, quem são os países que possuem
armas nucleares e que perigos enfrentamos se esse armamento cair nas mãos dos terroristas. E começa, Ricardo, este artigo por dizer que o uso de uma arma nuclear é hoje mais provável do que em qualquer outro momento desde a Guerra Fria, mas que a probabilidade de a humanidade ser eliminada diminuiu. Como assim? Temos muito menos armas nucleares do que havia, por exemplo, em 1985. Em 1985, estamos no pico da corrida ao armamento nuclear, havia 70 mil instrumentos nucleares. Neste momento há cerca de 14 mil, muito menos do que havia nos anos 80. E esses 14 mil estão em 93% nas mãos de americanos e de russos. E, portanto, se houver bom senso destas duas grandes potências, nomeadamente nesse equilíbrio de forças, estamos agora um pouco mais protegidos do que estávamos numa altura em que a corrida a esse armamento estava de forma um pouco mais desenfreada. Há 9 países que têm armas nucleares do ponto de vista legal, digamos assim. Há 5 que estão incluídas numa espécie de protocolo e há 4 que estão fora. E depois disso há, como a Coreia do Norte, países que, à revelia de tudo e de todos, vão tentando desenvolver essas armas nucleares. Agora, há aqui um outro problema. Essas armas nucleares são cada vez mais poderosas e este artigo chama a atenção também para esse aspecto de que o deflagrar de uma bomba nuclear, por exemplo, no meio de uma cidade, destrói essa cidade completamente. Isto é, imagina uma bomba nuclear no centro de Manhattan, matava, sem dúvida nenhuma, 10 a 15 milhões de pessoas numa questão de minutos, para além dos milhões de pessoas que, nos anos seguintes, por causa das radiações, acabariam também por morrer. E o poder devastador destas armas nós muitas vezes nem sequer conseguimos imaginar. Agora, vamos esperar que haja aqui realmente bom senso e vamos esperar, e esta cimeira já o indicou também, há aqui também alguma tentativa de começar a fazer uma diminuição da utilização destas armas nucleares. E depois, na edição online do jornal francês Le Figaro, temos a notícia de que Helsínquia deu a Putin uma lição sobre a liberdade de imprensa. Isso ficou patente não só neste outdoor na fachada de um jornal finlandês no qual se lia "Bem-vindo ao país da liberdade de imprensa", ficou também patente, por exemplo, nas declarações que o próprio presidente da Câmara de Helsínquia fez ao elogiar o caráter democrático da Finlândia. Que lição foi essa que, afinal, os finlandeses deram? É a lição exatamente da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, que são valores fundamentais para qualquer democracia. E aquele cartaz era um cartaz que tanto se aplicava a Putin como se aplicava a Donald Trump, e por isso é que a expressão lá é Senhor Presidente, e ambos são presidentes. O Helsingin Sanomat é um dos jornais mais prestigiados na Finlândia. Tem uma característica muito particular, quase todos os números desse jornal são vendidos por subscrição, isto é, não são comprados sequer nos quiosques, o que significa a confiança enorme que a população tem na imprensa. Numa imprensa que exatamente tem como valor fundamental essa isenção e independência que quer Donald Trump, quer Putin, tantas vezes criticam e de que tantas vezes fogem. O que é que caracteriza esta imprensa de forma diferenciadora em relação àquilo que nós estamos habituados a ler, a ouvir e a ver cá em Portugal? A independência. A independência é fundamental para a liberdade de expressão, para a liberdade de imprensa, que são dois conceitos diferentes. E se essa independência não for mantida, essa liberdade desaparecerá. Agora, só pode haver independência se houver capacidade de sustentação financeira. E esse é o problema que neste momento se coloca aos média. E é por isso que os políticos, como Trump ou Putin, são muitas vezes eficazes, porque sabem que estão a lutar contra um sistema mediático que neste momento tem por base um problema de modelo de negócio que o fragiliza. E os médias são frágeis, em grande parte, exatamente por não poderem ter essa independência financeira que lhe permitirá depois a liberdade de imprensa para que haja nesses países a liberdade de expressão. Ricardo, obrigada por ter estado connosco. Bom resto de semana. Estamos conversados por agora. Resta desejar-lhe uma excelente terça-feira. Até mais logo, à mesma hora.